Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia, em especial de História da Filosofia Moderna, de Filosofia Política e de Estética, mas no vídeo de hoje eu vou mobilizar muito mais meus conhecimentos em História da Filosofia Moderna e de Filosofia Política para fazer um comentário que eu gostaria de pular, de não precisar fazer, a respeito do soberanismo vulgar do nosso atual presidente nas suas relações com os Estados Unidos. É o assunto do momento, mas está sendo feita uma inversão da realidade no discurso oficial do governo e, como estudiosa da filosofia, evidentemente esse tópico me interessa. Desperta, de certa forma, uma tristeza em mim, uma vez que eu percebo que no Brasil, em razão do anti-intelectualismo predominante, as pessoas simplesmente não estudam no Brasil, as pessoas não sabem o que é estudar, as pessoas não sabem o que é pesquisar, as pessoas não sabem o que é investigar. Elas se contentam com muito pouco e elas se contentam, em geral, com importar chaves de leitura e aplicá-las. É claro que o estudo das chaves de leitura que nos são legadas pelos maiores filósofos, estudiosos das várias áreas, devem ser consultadas, mas nós devemos ser capazes de entender as limitações de cada chave de leitura, tá? E no caso do Brasil, o que eu percebo é que as pessoas, mesmo aquelas que se apresentam como analistas, muitas vezes simplesmente repetem chaves de leitura com ares de autoridade. E é isso que o pessoal que está defendendo o soberanismo vulgar do Lula com relação a esse problema atual de taxas com os Estados Unidos tem feito. Vou apresentar aqui porque eu percebo, eu tenho certeza, eu diagnostico que a comunicação oficial do governo Lula, repetida por inúmeros jornalistas, não por todos, tá? Muitos jornalistas, o assunto é tão óbvio que tem muito jornalista fazendo a crítica óbvia. Eu vou fazer aqui essa crítica óbvia, mas de uma maneira mais professoral para vocês entenderem quais são as razões da crítica que deve ser feita e deve ser compreendida. Mas muitos dos jornalistas que estão copiando, repetindo a propaganda oficial do governo, estão simplesmente desinformando as pessoas porque, ou por acreditarem nessa propaganda oficial, ou por simplesmente terem lealdade ao governo, estão espalhando uma inversão da realidade que determina essa narrativa do Lula sobre ele responder à altura de Trump ser uma manifestação de soberania, quando não é. Não é manifestação de soberania, é manifestação de subserviência, e é disso que a gente vai falar aqui. Bem, como todo mundo sabe, o soberanismo, essa intenção de não fazer com que o seu país, as decisões políticas do seu país dependam de um tutor, dependam de um papai, dependam de uma autoridade maior, ela tem ganhado cada vez mais espaço, muitas pessoas a defendem abertamente, outras pessoas são contra ela por serem a favor dos blocos em torno das grandes potências, e as pessoas que em geral são favoráveis ao soberanismo são aquelas que vêm dentro do Brasil, são aquelas que percebem no Brasil um potencial diferenciado. O Brasil realmente reúne alguns atributos que poderiam fazer dele uma potência. O problema é que nós não exploramos nosso potencial. E a verdade é que o Brasil hoje é uma economia, é um estado, é uma circunscrição política de segunda ordem que ainda não tem envergadura para se bater de igual para igual com grandes potências, pelo simples fato de, mesmo tendo atributos que nos possibilitassem nos portar como grande potência, nós não agimos na esfera política de forma a permitir que o desenvolvimento aconteça aqui. Nós somos um Estado patrimonialista e e a característica do Estado patrimonialista é que aquelas grandes elites que estão sempre se alternando no poder, a direita, a esquerda, ao chamado centro, que é esse fisiologismo aí, que é uma força política importante no Brasil, que se alia hora aqui, hora lá, conforme o eleitorado pede. Essas forças são todas elas patrimonialistas, tá? O nosso exército tem características patrimonialistas evidentes. A esquerda
está completamente aliada à elite patrimonialista, e a mesma coisa, eu vou dizer, dessa turma aí, que são os novos ricos da política, que são aqueles que percebem, entrando nos partidos daqueles que seguem a tendência, tomam a forma de quem está no poder. Esses sujeitos também são patrimonialistas, ou pelo menos são cúmplices do patrimonialismo, uma vez que tudo que eles querem é fazer parte desse Estado que faz com que a população viva para ele. Então as pessoas entram na política por razões pessoais e não por razões impessoais, tá? Não existe impessoalidade na política brasileira. Existe você usar a política como instrumento para se locupletar como pessoa. Então o cara é um empreendedor, ele vai lá, ele se elege deputado ou tal para facilitar o lobby, já que aqui o lobby não é legalizado. Ou ele simplesmente ele se torna senador, faz amizade com certos ministros para o seu escritório andar. Esse é o padrão do Brasil. Uma das razões pelas quais eu parei de fazer comentários políticos é que eu percebi que mesmo aquela força que parecia distinta do patrimonialismo, que era a força conservadora, se aliou a uma das forças patrimonialistas e hoje é dela refém. Com exceção de alguns deputados, alguns parlamentares que mantêm uma certa independência, ainda que dependam da legenda, que é uma legenda claramente alinhada ao patrimonialismo, tá? Ainda que tenha percebido que o eleitorado conservador é um mercado a ser explorado para que eles continuem se locupletando no poder. Essa é a realidade do Brasil. Um Estado assim é um Estado de segunda ordem, que nunca vai chegar a ser uma potência, porque é a sociedade civil empenhada, desenvolvendo nos campos da pesquisa, da ciência, do empreendedorismo, das soluções técnicas, é tudo isso fluindo, sem o Estado encher o saco e colocar 1000 determinações para comer um pouquinho de cada lugar. É isso que faz de uma nação ter a possibilidade de ser uma potência. O pessoal fala muito da China, que é uma ditadura, e de fato é. Mas pouca gente sabe que a China só se tornou a potência que se tornou porque as regulamentações para o pessoal trabalhar na inovação são inexistentes. Ali o cara está num ambiente, você pega aquelas grandes cidades industriais da China, todos os componentes dos quais ele precisa para testar o mecanismo, a máquina nova que ele criou, pega um engenheiro, ele consegue comprar no mesmo lugar, sem nenhum tipo de restrição e com uma facilidade absurda. Então, a China é um Estado autoritário do ponto de vista social, de controle, não tem liberdade de pensamento, não tem. Isso é uma coisa que também, por razões que eu não vou desenvolver aqui, acabaram sendo razoavelmente acomodadas pela tradição chinesa, não toda, mas parte dela, né? Pelo menos das camadas no poder. Mas a liberdade de empreender existe, a liberdade de pesquisar e de resolver rápido os testes existe, por isso que eles se desenvolveram. Então, a burocracia não arrebenta o Estado todo. Tá? Eu sei que é um paradoxo. A China é um paradoxo, né? É um Estado autoritário, mas que para se tornar uma potência entendeu que era preciso não pôr tanto a mão em certos setores para que se tornasse produtiva. O Brasil não entendeu nem isso. O Brasil não entendeu nem isso. As mentes mais brilhantes do Brasil muitas vezes vão para outros países que eles conseguem trabalhar. Eu vou contar uma história básica de uma pessoa que eu conheci, bióloga, que ela, assim, era uma bióloga que estudava, eu não lembro se era vírus ou bactérias, mas enfim, era microbiologia, e ela fez um doutorado na Inglaterra e ela tinha condições, ela tinha um laboratório lá. E aí quando ela voltou para o Brasil, o pessoal assim falou, se você quiser ir dar aula lá naquela universidade longínqua, você vai. E aí ela falou, caramba,
tudo que eu trabalhei nos últimos 4 anos vai se perder se eu ficar aqui. E aí ela fez um acordo, para não ter que devolver a bolsa de doutorado, de levar estudantes para a Inglaterra para que eles fizessem bolsa sanduíche. Sabe por que ela fez isso? Porque aqui ela não tinha condições de trabalho. Como é que um país que trata a ciência dessa forma vai ser potência um dia? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa analisar o cenário real, concreto e de maneira ampla para entender que nós não somos uma potência, porque nós não trabalhamos para sê-lo e porque os problemas políticos que nós temos, esse patrimonialismo desgraçado que persiste, é o grande gargalo do Brasil e interfere até na produtividade. O agro está faturando horrores. Ah, mas continua o plano safra. Será que a gente ainda precisa? Será que alguém faz revisão? Não, por quê? Porque é mais importante, para todos os governos que existem, manter esse pessoal do seu lado, amigo do governo, porque a arrecadação é muito grande, já que eles são o primeiro motor da economia nacional. Então, o Estado brasileiro só está interessado em arrecadar, para que ele seja sempre essa máquina por meio da qual o bando de sanguessugas, que são as elites patrimonialistas, continuem tendo grana. E aí a gente nunca vai ser uma potência por causa disso. Bom, dito isso, vamos falar que o Lula, com esse seu soberanismo vulgar, dizer que vai falar de igual para igual com o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que são uma potência, porque ali tem liberdade em vários âmbitos, e por isso eles se tornaram uma potência, porque é um país destravado, e é um país em que as legislações são separadas por estado. Então, se num estado a coisa não tá bem, a pessoa não precisa nem mudar de país, ela vai para outro, ela encontra condições melhores. A depender até do seu modo de vida e até dos seus valores, você pode encontrar acolhida num estado quando naquele onde você nasceu você não encontra certa acolhida. Então, os Estados Unidos é um país em que o melhor e o pior, digamos assim, do mundo moderno estão lá, porque eles são a realização, né, do projeto moderno, da mentalidade moderna. Mas do ponto de vista político, existe um entendimento da liberdade e da importância da liberdade para se alcançar isso que a gente chama de poder no campo da imanência, no campo imanente, que é o tal de se tornar uma potência política, que não existem no Brasil. Então, quando um cara como Lula quer falar vamos tratar da mesma forma, o que ele está fazendo é simplesmente sendo subserviente a outras potências, no caso China, Rússia, as grandes inimigas dos Estados Unidos hoje. Por quê? Porque são países que têm se destacado, mais a China, nem a Rússia tanto. A Rússia está ali, vendo como é que se resolve a questão da Ucrânia, né? Porque deu mais trabalho para ela do que ela imaginava. Porque a Ucrânia é a almofada da Europa contra a Rússia. E eu não vou discutir mais aqui com os russófilos, porque quanto mais eu vou investigando a literatura produzida pelos países que foram dominados pela Rússia no período da Guerra Fria, mais eu entendo a Europa temer a Rússia e entender a Rússia como um problema. Mais eu entendo a Europa continuar enfiando arma na Ucrânia para se proteger. Mas eu entendo, quanto mais a gente vai entendendo o que foi a Guerra Fria no interior da Europa, por meio da literatura europeia produzida na segunda metade do século XX, a gente entende as realidades daqueles países que realmente aderiram à OTAN para, por desespero, evitar ser novamente absorvidos pela Rússia. Tá? Então, é uma questão assim que eu não vou discutir aqui no YouTube, porque o pessoal tem que ter cultura para conversar disso, e os russófilos leem muito pouco, leem só o que eles querem e mudam tudo com propaganda. E essa gente é uma gente com quem eu já percebi que não vale a pena conversar. Não vale a pena conversar, por quê? Porque são pessoas que estão com a cabeça assim, com o olho assim, com base numa ideologia. Então não é gente que está interessada na verdade, é gente que está interessada no poder. E usa as ideias como veículo de alcance de poder. Então não dá para conversar, entendeu? Como não dá para conversar também com o americanófilo, também não dá. Também não dá. Então vamos colocar as coisas... Por que não dá? Não dá? Eu não consigo nem hoje em dia mais conversar com quem fala, o Ocidente. Veja, tem problemas no Oriente que foram causados pelo Ocidente aí. Então, assim, o ser humano, a condição humana é problemática em si mesma. E quando a gente faz esses grandes reducionismos, o que nós fazemos é cegar o próximo com nossas palavras estúpidas. E eu cada vez mais acho que a nossa responsabilidade, nós que somos figuras públicas, a nossa responsabilidade é ajudar as pessoas a enxergarem o mundo com a complexidade que lhe é inerente.
E nesse caso, o Lula está simplesmente sendo camisinha da China, por exemplo. Camisinha de outras potências, da Rússia também, porque tem os Estados Unidos como inimigos, porque agora o Trump voltou a dar arma para a Ucrânia. Porque agora o Trump está querendo trucar o Putin, depois de ter sido feito meio de trouxa por ele. Foi feio, né? Então agora ele falou, agora você vai ver. Você quer brincar comigo? Então eu vou brincar com você. Veja, mas tanto a Rússia quanto a China têm uma trajetória atrás de si que fazem delas, digamos assim, aspirantes à potência que ainda têm até condições de se bater com os Estados Unidos. Infelizmente não é o caso do Brasil. E o Brasil, do ponto de vista, é óbvio que eu vou falar de uma obviedade tão gritante que vocês vão ouvir isso até dos jornalistas com menos carga de leitura nas costas, porque é óbvio o que eu vou dizer aqui. O Brasil está na América do Sul, tem acima de si uma das grandes potências, que os Estados Unidos, ao lado de si a Argentina, que está se recuperando. Então é meio que óbvio que os países com os quais o Brasil tem que ter uma boa relação neste momento, no mínimo, para falar de continente americano, são Argentina e Estados Unidos. E não é. A boa relação não é tirando foto do lado da mulher que quebrou a Argentina. A boa relação também não é falando, ai, que lindo, o novo presidente da Argentina. Não precisa. Eu tô falando o seguinte, o Brasil é vizinho de fronteira da Argentina. E o Brasil tem acima de si uma potência com a qual, infelizmente, ele não é capaz de se bater. Cultura política é capacidade diplomática. Se você não tem capacidade diplomática com pelo menos esses dois países, você está errando. Você está colocando todo um país, toda uma sociedade, todo um conjunto de setores econômicos. Você está submetendo toda uma gente produtiva pra caramba, pessoal do agro, inclusive. Você está submetendo... motor da economia nacional de quem você depende para recolher imposto, inúteis. Vocês estão colocando toda essa gente, vocês estão submetendo toda a força produtiva nacional a um soberanismo vulgar de quinta categoria que não vai ajudar o Brasil, porque o Brasil não tem envergadura para dar conta do que ele está dizendo que ele é. É uma mentira. E aí as pessoas estão dizendo que essa atitude do Lula é pró-soberania. Não é. É subserviência às outras potências que nesse momento estão numa relação tensa com os Estados Unidos. O Brasil está servindo de... olha, para a China, digamos assim, Cíntia, marquei um pouquinho os Estados Unidos, país que está embaixo de você, não estão do seu lado. Não estão do seu lado, estão aqui comigo. Isso não é soberanismo, isso não é demonstração de vontade de autodeterminação. Você confrontar os Estados Unidos porque você está se colocando embaixo de uma outra potência é só uma forma distinta de subserviência. Então, por favor, não se deixe enganar pela quantidade de bobagens que estão falando. Esse soberanismo vulgar, por que eu falo vulgar? Porque ele é um soberanismo na aparência. Na essência, é só uma manifestação distinta da subserviência que marca o Brasil pelo fato de o Brasil não ser uma potência. E no mundo tal como é organizado, e sobretudo agora, com essas mudanças todas trazidas para a nova política do Trump e ainda mais, no mundo tal como ele é organizado, e você não precisa ser especialista em geopolítica, você precisa conhecer história para falar isso. Basta rememorar a história do mundo e ver como as coisas funcionam. Neste momento, veja, você tem duas opções. Você é aliado de uma grande potência, quando você não é uma. Você faz boas relações e mantém, assim, uma certa neutralidade com as várias potências. O Brasil tem que ter relação com a China? Claro que tem. A China compra muito da gente, como é que não vai ter relação com a China? Não estou dizendo para não ter relação com a China, acho que tem que ter relação comercial, sim. A China investe aqui. Quantos prefeitos que não foi graças a investimento chinês que resolveram problemas estruturais nas suas cidades? Como é que você vai pegar também com aquele discurso americanista? Não, só Trump, não a China. Isso é bobagem. A gente tem que fazer o que é bom para nós. Não é bom para o Brasil nem se indispor com a China, nem se indispor comercialmente, nem se indispor com os Estados Unidos, ainda que, politicamente, a gente não está nem cá nem lá. A gente é um misto de patrimonialismo, elites que estão um pouco se lixando para a forma da nossa política, porque sabe que quem manda são elas, e uma aparência de democracia. Isso é assim há muito tempo, não é agora. Agora tá só mais escancarado.
porque o judiciário se tornou o poder moderador. Mas antes do judiciário ser o poder moderador, era o exército, eram as Forças Armadas, né? E as Forças Armadas como poder moderador, enfim, perderam espaço para o judiciário. Mas também tinham que negociar com as elites. Então, sinceramente, também estava um pouco ali a serviço desse patrimonialismo, tá? E o próprio exército é uma oligarquia, né? Na estrutura dos poderes que tentam entrar em acordo no Brasil. Então, assim, né? O Haddad é o cara do poder financeiro, ligado ao mundo financeiro, dos caras que, para quem é interessantíssimo um país endividado, é interessantíssimo um país que fica fazendo essa política de ampliação de crédito, ainda que aparente, tá? Que é o que o PT faz, né? Concede crédito a quem não vai ter como pagar, não importa. A pessoa gasta um negócio e ela vai pagar a vida inteira por um gasto que ela teve ali, que ela tem a ilusão de ter pagado o valor por aquilo. Na verdade, ela pagou 10 vezes mais. São os mais pobres que caem nessa e ainda agradecem o Lula pelo engodo. Então, veja, pra gente falar da realidade do Brasil, a gente tem que ser frio. E essa frieza envolve também jogar na cara do PT, jogar na cara do atual governo, que esse esforço de narrativa que eles estão fazendo para chamar de atitude soberana uma atitude subserviente não vai colar com quem consegue ter uma visão panorâmica do que é o Brasil. Tá bom para o Brasil é ter relações diplomáticas realmente boas com aquelas pessoas, com aqueles países, sejam potências ou não sejam, a Argentina não é uma potência, China e Estados Unidos são, com quem nós temos relações comerciais que nos ajudam. Relações comerciais benéficas para nós, para as forças produtivas do Brasil. Nesse cenário, é óbvio que essa conversa fiada do Lula de olha, Trump, vou te encarar, é um soberanismo vulgar de um sujeito que está só escolhendo ficar mais subserviente a uma potência do que a outra, embora ele queira se arrogar, fazer uma política externa, como é que é? Uma política externa não vassala. Não vassala, meu amigo? Ah, pelo amor de Deus. Para a gente não ser vassalo, a gente tem que melhorar muito enquanto país. Melhorar muito enquanto país. E enquanto a gente tiver essa relação completamente não é saudável essa relação entre os grandes bancos e o Estado brasileiro, sem deixar espaço para o poder econômico intermediário, a gente nunca vai ser uma potência. Nunca. A gente sempre vai ser um país cujas elites cospem na cara do povo. É isso que a gente tem sido. É isso que a gente continua sendo. E a decisão do Lula nada mais é do que uma manifestação do que nós somos, tá? Por isso ela é realmente lamentável, digna de crítica e a inversão do soberanismo de fato. Por isso que eu chamo de soberanismo vulgar, aparente, para inglês ver. Tá? Para inglês ver não, né? No caso para as potências inimigas dos Estados Unidos verem e perceberem que a gente tá quietinho aqui fazendo o jogo que para eles é interessante que seja feito nesse momento que o Trump tá dizendo. Vocês estão comigo ou estão com as outras potências? Lula deu aí o recado, né? Ruim é para nós e para as forças produtivas que entendem que a melhor situação para o Brasil é a situação que todo país que não é uma potência deve procurar, é uma relação de paz e de diplomacia com quem é maior do que nós. É assim que você garante o bem comum. Péssima decisão. Por isso que a esquerda está se matando tanto para criar narrativa de que é soberania. Não é soberanismo, não é. Por isso eles vão se esforçar e vão passar o resto do ano e vão até o ano que vem vão falar Lula não é vassalo porque ele sim é brasileiro. Mentira! É só uma forma diferente de subserviência. Investiguem e verão. Não se deixem enganar. Obrigada pela companhia, até a próxima.